primeiro que tudo, obrigada pela sua disponibilidade, como sempre, desde o início. Faz hoje exatamente 16 de março, não é? Que a doutora recebeu a primeira notificação, o primeiro caso positivo na região, no caso de uma pessoa de Tomar. Como é que viveu esse momento? Como é que foi pegar no telefone e ter que dizer a essa pessoa em concreto que tinha um caso positivo? Olha, a pessoa já sabia o resultado do teste porque o laboratório tinha informado. Naturalmente que a pessoa estava com muitas dúvidas, com muitas questões, com muitas perguntas para fazer, porque tanto para ela como para nós ainda era tudo muito novo. Nós tivemos o primeiro caso em Portugal no dia 2 de março e faz hoje também um ano que faleceu a primeira pessoa em Portugal, a 16 de março. E o Conselho de Tomar foi efetivamente do Médio Tejo o primeiro conselho a ter tanto um caso positivo como um óbito de um senhor de muita idade. Portanto, nós já estávamos a pensar que alguma coisa se estava a passar, porque desde o dia 17 de novembro que suspeitávamos que havia já casos em Hubei, e embora a China tenha reportado os casos apenas no início de dezembro. Mas todos os anos nós, alguns médicos que nos formamos em Coimbra, nos costumamos juntar pelo Carnaval e nesse ano, o ano passado, juntámos também até aqui na Gulgã e logo nessa altura, e até porque estava uma pessoa que hoje já tinha nessa altura e foi agora reconduzido no cargo responsabilidades num instituto de muita importância no país, estava connosco a passar esse Carnaval e falava-se já muito nestas situações. Portanto, fomos aos poucos adquirindo algum conhecimento, muito pouco. E quando recebemos o primeiro teste positivo, que foi de uma senhora funcionária da Câmara Municipal de Tomar, que tinha estado num evento desportivo no Norte, efetivamente eu estava mais a minha enfermeira Ana Lourenço em Tomar e fomos as duas à Câmara. Entretanto, a senhora já tinha avisado a Câmara, já tinha avisado os seus superiores hierárquicos e nós fomos as duas a lá falar com os colegas que estavam lá, com a colaboração da Presidente da Câmara, que esteve sempre connosco e sempre a dar-nos muito apoio. E eu lembro-me que nessa altura as pessoas estavam, claro, muito apreensivas, todos os funcionários que lá estavam, aquela secção foi encerrada de imediato. Hoje, se calhar, não faríamos assim, mas lembro-me perfeitamente de nós estarmos a explicar e estarmos a pedir alguns dados aos funcionários que lá estavam e um dos funcionários aproximou-se de nós e eu lembro-me como se fosse hoje lhe ter dito, olha, não é preciso aproximar-se tanto. Até nós, profissionais de saúde, estávamos receosos, não é? E hoje, se calhar, teríamos feito de outra maneira, não teríamos encerrado a secção toda, mas naquela altura foi o que fizemos. Explicámos, transmitimos os conhecimentos que tínhamos, pusemos aquela secção toda em isolamento profilático, fizemos os testes a todas as pessoas, depois a reabertura do serviço, o seguimento das famílias todas, porque eram 9 ou 10 pessoas que estavam a trabalhar naquela altura. Foi realmente, depois quando regressámos ao serviço, estivemos mais de uma hora a pensar, fizemos bem isto, fizemos bem aquilo, dissemos bem as instruções que tínhamos que estar. Foi realmente uma aprendizagem com muitas dúvidas para todos nós e com muitas, mas também com a certeza de que estávamos a tentar fazer, estávamos a fazer o nosso melhor para aquela altura. Exatamente. Mas foi realmente uma situação que nos marcou bastante, esse primeiro caso. Depois desse primeiro caso, infelizmente, teve que agarrar no telefone milhares de vezes com o mesmo tipo de situação, não só a doutora, como muitos da sua equipa, mas a doutora sei que agarrou no telefone muitas vezes, para dar essa notícia, que é sempre uma notícia má de dar, e por mais que seja um profissional de saúde, com largos anos de experiência, calculo que isto este ano tenha sido massacrante desse ponto de vista, em termos psicológicos, etc. Não é? É difícil ficarmos indiferentes, porque do outro lado são sempre seres humanos, não é? Que têm uma reação e a doutora nunca sabe qual é a reação. Mas houve alguma situação que a surpreendeu mais ou que a afetou mais ao longo deste ano? Ou como é que pode descrever como é que foi este ano
Olha, as reações que nós recebemos foram realmente foram muitas diferentes umas das outras. Pessoas que choravam imediatamente, choravam, outras, houve uma senhora que me disse que eu não quero morrer, acabou por não ter sintomatologia nenhuma, houve reações ainda hoje, quando temos que telefonar a alguém, a dizer-lhe que o seu teste é positivo e a perguntar os contactos que teve, ainda hoje temos pessoas muito receosas, com muito medo, e que algumas choram e ficam muito aflitas. Quando são pessoas mais novas, a grande preocupação delas é os filhos e os meus filhos, ou então os pais que são muito idosos e com quem estiveram. Houve realmente situações de grande preocupação. O nosso primeiro surto no Médio Tejo, assim, um surto grande, que foi aquele surto em julho da Ribasabores, e que nos causou realmente muita preocupação. Tivemos 232 pessoas a ser seguidas só dos contactos dos 65 positivos diretos daquela empresa. Depois, claro, as famílias, muitas foram ficando também positivas e o número foi muito maior. Um caso também que me sensibilizou, tivemos também nessa altura uma casa de acolhimento não licenciada em Torres Novas com muitos óbitos. Foi a primeira casa em que tivemos óbitos e ficámos todos muito assustados com aquela situação. E fizemos dezenas de visitas a casas de acolhimento sem licenciamento e com licenciamento, tentando ler, e passámos muitas horas de dia e de noite a ler planos de contingência dessas casas para adaptar, para dizermos o que é que havíamos de fazer. Uma ação que me sensibilizou muito, ainda hoje trago comigo o cartão que um senhor me deixou e tenho comigo sempre, que foi um cartão de um casal de idosos residente nas Olaias, no concelho de Tomar, em que o senhor ficou positivo e com medo de pegar a esposa, tinha outra casa, foi viver para outra casa completamente sozinho, mas o senhor era muito ansioso e não tinha médico de família. Então eu telefonava-lhe todos os dias e se eu não lhe telefonava, ele telefonava-me a mim. E era diabético. Arranjámos uma equipa que foi lá quase todos os dias a ver o senhor, acompanhá-lo, porque ele tinha muito medo que a esposa tivesse doente, de pegar a doença à esposa. A enfermeira Ana Lourenço acompanhou a esposa, eu acompanhei o senhor e depois um dia chegou ao centro de saúde 2 ramos de flores. E um dos ramos de flores dizia assim: os meus agradecimentos à doutora Maria, que foi um anjo e que nos momentos difíceis me deu esperança. Isto brincou com o meu nome e foi realmente assim o reconhecimento de que nós, além de médicos e além de estarmos a fazer a nossa missão enquanto médicos, estávamos também a apoiar, e a saúde mental das pessoas nisto conta muito. Exatamente. Ainda bem. A doutora tem, aliás, tido vários reconhecimentos e até prémios de várias instituições. Creio que tem tido esse reconhecimento, mas claro que dos doentes que acompanha é sempre diferente. Eu tinha aqui, no fundo, já disse um bocadinho, é difícil, e a doutora passou anos e anos com uma série de doenças complicadas, uma vez numa entrevista que nos deu também há algum tempo, no início ainda da pandemia, falava que nem no tempo, por exemplo, de quando surgiu a SIDA, que era algo completamente desconhecido, teve uma experiência tão complexa como esta que tem estado a viver agora. Hoje que passa um ano sobre esse primeiro caso, que teve de comunicar, digamos que se fosse possível voltar a 16 de março de 2020, sabendo o que sabe hoje, havia alguma coisa que tivesse feito de maneira diferente? Penso que não, assim, com uma grande diferença, não. Poderíamos ter tomado outras atitudes em relação ao fecho daquela secção da Câmara, mas mesmo assim, e agora que as novas normas até da Direção-Geral e que nós tentamos efetivamente que sejam abranger tanto os contactos de alto como de baixo risco,
se calhar agiria da mesma maneira, mas efetivamente os conhecimentos agora são outros, permitem-nos até sossegar um pouco mais as pessoas, porque no início nós não queríamos de forma nenhuma transparecer ou deixar realmente as pessoas entenderem que até nós tínhamos dúvidas em relação a muitas coisas, era preciso dar confiança às pessoas e eu penso que nós conseguimos isso. Eu quando digo nós, digo de todos os profissionais da minha unidade de saúde pública, que são realmente todos excelentes e efetivamente temos conseguido levar a bom porto esta nossa missão de profissionais de saúde pública. Exato. Quantas pessoas tinha a sua equipa no início e quantas tem hoje? Olha, a minha equipa no início tinha 10 pessoas, éramos 4 médicos de saúde pública, hoje somos 5, mas na altura tínhamos uma médica que estava de licença de maternidade e entretanto também se aposentou outro médico, mas na altura éramos 4 médicos de saúde pública e éramos 7 enfermeiros. Portanto, nós tínhamos, e 2 desses enfermeiros tinham outras atribuições dentro do próprio agrupamento. Portanto, no cômputo geral de horários nós tínhamos 10 pessoas. Rapidamente e infelizmente, pelo aumento do número de casos, nós necessitámos de juntar à nossa equipa os nossos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, vulgarmente os técnicos de saúde ambiental, designados técnicos de saúde ambiental e os higienistas orais. E juntámos efetivamente 14 pessoas, na altura, ficámos 24 pessoas a trabalhar. E fomos cumprindo realmente aquilo que era preciso nós fazermos, mas infelizmente e por força do desconfinamento que foi feito, por força do Natal que tivemos, foi necessário juntar mais 13 pessoas da URAP, da URAP, que é a Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados, do Agrupamento de Centros de Saúde, porque assim, cada pessoa positiva, nós temos que contactar para saber depois os contactos que têm. E depois temos que seguir, fazer diariamente, quase diariamente, o seguimento dos contactos das pessoas que não são positivas. E aí nós temos tido o apoio desses profissionais da URAP e temos também, neste momento, cerca de 18 pessoas das próprias câmaras que nos cederam esses profissionais, quer seja para rastrear, portanto, para identificar os contactos, quer seja para fazer os contactos diários, quer seja para emitir as próprias declarações de isolamento profilático. Tudo isto se veio a automatizar ao longo deste tempo todo. Agora, no mês de março, já é automática e de uma forma centralizada pela ARS, já é automática a emissão da declaração de isolamento profilático, não a baixa é do médico de família, a declaração de isolamento profilático e a comunicação às forças de segurança. Mas repare, demorou 1 ano para que isto estivesse feito, portanto, todo este trabalho foi sendo feito pela Unidade de Saúde Pública e pelos colaboradores que neste momento são cerca de 39 dentro do ACES, mais 18 das câmaras, dos bombeiros que nos ajudam, da Proteção Civil, mas todo este trabalho foi sendo feito por nós ao longo deste tempo todo. Portanto, os médicos passaram de 4 para 5, basicamente é isso que também entendi, não é? Há todo esse colaboradores, mas a nível de médicos de saúde pública passaram de 4 para 5. A nível de médicos de saúde pública, neste momento somos 5 médicos de saúde pública, somos 4 autoridades de saúde e 1 que aguarda essa nomeação, e eu digo isto por um motivo, porque se nós formos aos rácios dos profissionais que devemos ter, em termos de médicos de saúde pública, nós devíamos ter um médico para 35.000 pessoas, portanto está a ver os que nos faltam. Em termos de autoridades de saúde, é uma autoridade de saúde para 75.000, portanto aí estamos bem. Neste momento somos 5, um reformou-se, veio outra colega por concurso, portanto neste momento estamos 5 autoridades de saúde, 5 médicos de saúde pública no Médio Tejo. Se fosse uma decisão sua, quantos estariam? Não pensando no... Se fosse uma decisão minha, cumpríamos o rácio. Teríamos um médico de saúde pública para 35.000 pessoas. Temos cerca de 225.000 no Médio Tejo, portanto cumpriríamos o rácio, mas não temos médicos de saúde pública. Ultimamente tem havido muito mais vagas,
para o internato complementar. Nesta altura nós temos uma interna de especialidade que está efetivamente a tirar a especialidade connosco. Formámos uma o ano passado, que saiu em setembro para a Madeira, e neste momento temos uma médica que está a começar este ano a especialidade aqui no Médio Tejo também. Muito bem. Mas essas cerca de 30 e muitas pessoas que estão no ACES, vamos falar por aí, que são pessoas que estão mais diretamente a trabalhar todos os dias, não é? Portanto, essa ajuda externa das câmaras e dos bombeiros é fundamental na parte do rastreio epidemiológico, mas neste trabalho do dia a dia e das pessoas que são mais próximas da doutora, como é que foi? Deixaram todos ao longo deste ano ter vida pessoal, fins de semana e férias, ou foi só a doutora? Não fui só eu. Aliás, temos estado, e por força da lei, embora agora já tenha vindo a informação de que podem ser gozados até ao final do ano, mas todas as férias que ficam do ano anterior para gozar no ano seguinte têm que ser gozadas até ao fim de março. Então estávamos com dificuldade porque iríamos pôr a unidade de saúde pública praticamente toda de férias. Agora já podemos espalhar ao longo do ano esse período de férias, porque não fui só eu. Há muitas pessoas. Eu tenho uma assistente técnica em Tomar, que está tal e qual, assistente técnica que dá o apoio em tudo, seja a pesquisa, porque às vezes é difícil, nós recebemos a notificação de uma pessoa positiva, não temos número do utente, não temos nada, temos que andar no Registro Nacional de Utentes à pesca, como nós costumamos dizer, à procura, e por vezes há pessoas com o mesmo nome e é difícil nós conseguirmos identificar por vezes essas situações. E eu ainda ontem falávamos que tenho 15 dias de férias do ano passado para gozar, e dizíamos com alguma, e essa assistente técnica a mesma coisa, e há mais pessoas nessas circunstâncias, porque efetivamente todos os profissionais abdicaram de muitos dias de férias, de muitas horas de sono, de muitas horas de descanso, de muitos fins de semana, para efetivamente estarem a trabalhar. Eu lembro-me de um dia, e quem tem que fazer o registro biométrico das entradas e saídas no serviço percebe o que eu estou a dizer. Eu lembro-me de um dia em que entrei, eram 8 horas para o serviço, e depois almocei à frente do computador, jantei à frente do computador com o meu marido noutra secretária a jantar também, e quando saí fui picar e já passava da meia-noite. Gerou-me falta no dia anterior e eu estive no serviço o dia inteiro. Portanto, quer dizer, e houve muitas situações destas. Efetivamente não fui só eu, como disse, tanto assistentes técnicos como enfermeiros, como técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, todos nós abdicámos de muitos dias de descanso e fins de semana. E ainda hoje temos uma escala de fim de semana em que está sempre uma autoridade de saúde de serviço, está sempre um médico de saúde pública de serviço e estão assistentes técnicos e os outros técnicos também para fazermos os contactos. Sim, mas eu lembro-me que no início a doutora não, estava sempre na escala, não é? Estava sempre na escala. É verdade. Mas pronto, isso também é muito... Depois ficou também a doutora doente, já quase nesta reta final, em dezembro, não é? Foi um verdade. envenenado. Como é que foi? Eu fiquei doente. Do trabalho? Olha, há 33 anos, quase há 34, que eu compartilho a minha vida com o meu marido. E partilhei também a doença, fiz jus àquilo que os padres costumam dizer na saúde e na doença. Porque efetivamente chegámos à conclusão que a cadeia epidemiológica, o link veio efetivamente do meu marido. O meu marido teve sintomas primeiro que eu, o meu marido teve efetivamente a doença primeiro que eu. E eu não consegui desligar-me do serviço, não consegui, felizmente também, porque os meus sintomas não foram sintomas muito exuberantes e permitiu-me, mesmo de casa, eu poder trabalhar. Eu já fui sujeita a uma ablação, já tive um problema de fibrilação auricular e fui sujeita a uma ablação, e nessa altura, ao segundo dia de doença, eu tive que ir ao Hospital de Abrantes porque comecei com extracístolos e eu pensei, pronto, a fibrilação voltou e veio com este vírus. Mas felizmente, graças a Deus, passou, reverteu, fiquei bem e os sintomas não foram muito exuberantes. Depois também porque eu tenho outra situação que eu pedi
e que me foi concedida, estamos à espera que seja concedida a outros médicos, mas até agora há 2 meses que estamos à espera e ainda não foi dada, eu pedi permissão para aceder ao meu computador de serviço através de casa, de maneira que de noite ou de dia, porque nós precisamos de consultar muitas vezes até os processos dos doentes, porque a par do Covid nós continuamos a ter doenças de declaração obrigatória, legionela, salmonela, febre tifoide, continuamos a ter pedidos de avaliação psiquiátrica e temos que fazer os mandados para as pessoas irem ao serviço de urgência de psiquiatria, continuamos a ter que fazer verificações de óbito, portanto, tudo isso era importante, de maneira que eu, seja de dia, seja de noite, eu tenho acesso ao computador de serviço, como disse até agora sou só eu, já tenho isto desde novembro do ano passado, precisamente porque reconhecemos que a necessidade de aceder a essa informação era muito grande e, portanto, eu estou sempre disponível. Pois, sim. E realmente é isso, muitas vezes as pessoas esquecem que não estão só a fazer Covid ao longo deste ano, o mundo continuou e as doenças, as outras doenças não desapareceram, não é? E o vosso trabalho existia e continua a existir com muitas e que tem muitas responsabilidades e coisas que exigem quase sempre respostas muito rápidas, não é? Muito rápidas, é verdade. Psiquiátricos, etc. Não podem dizer, espera aí 2 ou 3 dias que eu agora estou aqui com outras coisas. Para terminar, e agradecendo muito a sua disponibilidade num dia complexo e como todos os outros, mas que sei que está sempre a entrar e a sair de reuniões, perguntava-lhe só, no fundo, um bocadinho a sua opinião, se for possível, a maneira como olha para o mundo, ou seja, esta pandemia mudou radicalmente o nosso modo de vida neste último ano. E como é que a doutora encara o nosso futuro, a curto e médio prazo? Olha, a curto prazo não vejo alteração nenhuma. Acho que é também nossa obrigação cumprirmos e estarmos efetivamente no confinamento que for possível nós próprios impormos à nossa família, à nossa casa, aos nossos amigos e aos nossos profissionais do serviço também. A curto prazo não vejo qualquer alteração. A médio prazo poderá efetivamente haver alguma alteração, mas a nossa vida eu penso que não vai ser diferente, porque nós estamos a ver diariamente mutações do vírus e quanto mais houver casos na comunidade, mais fácil é haver mutações, aparecimento de novas estirpes, e não será fácil nós livrarmos desta situação tão depressa, a menos que o vírus queira fazer como fez na altura da peste, que foi, de repente, o vírus deixou de provocar doença, a menos que o vírus nos queira ajudar nesse aspecto. Temos que ter, efetivamente, uma esperança muito grande na vacinação, e ontem tivemos o anúncio de que esta vacina da AstraZeneca foi suspensa. Não creio que, depois de terem sido dados 5 milhões de vacinas desta marca na União Europeia e 11 milhões no Reino Unido, penso que não serão 20 casos que irão fazer com que esta vacina não possa ser usada. Não há, efetivamente, ainda o comprovativo de que há relação da vacina para... A estatística, não é? Pois, agora ainda não sabemos, mas é assim, não sabemos quando é que poderemos ficar mais descansados, e eu digo que vai demorar ainda muito tempo, e quando digo muito tempo, digo mais de um ano, até a nós podermos aliviar um bocadinho. O andarmos mais descansados sem o uso de máscara, poder dar o cumprimento a alguém, dar um abraço, enfim, aquelas manifestações de cordialidade e de afeto, sinceramente não sei quando poderão ser postas em prática. É pena, mas realmente temos que ser realistas e não pensar que este desconfinamento agora quer dizer que a pandemia acabou, infelizmente estamos lá. Não acabou. Doutora, isso quer dizer também que de certeza não é a última vez que falamos. Obrigada pela sua atenção, como sempre. Até breve e bom trabalho. Adeus. Muito obrigada, bom dia e disponha-se.